Bom, conselheiros, retomando a sessão do dia 4 de agosto, na parte da tarde, vamos recomeçar com o processo de número 31 da pauta, de relatoria da conselheira Ideli. A conselheira só destaca a palavra, é Faxina de Niterói. Vocês estão me ouvindo? Recurso especial da Procuradoria contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso voluntário. Aqui, lançamento de tributos incidentes sobre lucro e faturamento de junho a dezembro de 2007, precedidos de exclusão da empresa do Simples Nacional, omissão de receita presumida a partir de depósito bancário. A autoridade julgadora manteve parcialmente a exigência, mas não houve recurso de ofício. O colegiado ao qual, por sua vez, deu parcial provimento ao recurso voluntário para declarar a decadência das exigências pertinentes à contribuição ao PIS e à COFINS lançadas em julho e agosto de 2007. A Procuradoria suscita contradição, porque aplicada a regra, ela apresentou embargos para dizer que foi aplicada a regra do 1731 para IRPJ e CSL, mais 154 para PIS e COFINS. Os embargos foram rejeitados e aí a Procuradoria interpôs recurso especial, questionando a aplicação da regra do 150 para PIS e COFINS, porque por ausência, não havendo prova de recolhimento de tributo, deveria ser aplicada a regra do 173, ou apresenta os paradigmas de praxe. A contribuinte foi cientificada por edital, em razão da declaração de sua inaptidão, e não apresentou contrarrazões. Passando ao voto, presidente. Pode sim. Recurso especial conhecido com base nas razões da presidência de Câmara, de divergência recorrente aqui quanto à aplicação do 173. O voto condutor do acórdão recorrido traz a jurisprudência consolidada do STJ e, na sequência, expõe a seguinte análise da matéria. Nada foi recolhido em julho, agosto e setembro, nem declarado na declaração simplificada, ou seja, não houve pagamento antecipado em julho, agosto e setembro. Para os meses de julho, agosto e setembro, a regra de contagem seria do 173. Para os lançamentos de RPJ, não alcança decadência. Para os lançamentos de PIS e COFINS, como o lançamento foi cientificado em setembro de 2012, estariam decaídos julho e agosto. Então, a contradição é essa. Havia uma contradição no voto mesmo, uma contradição lógica interna. Afirma-se que não há recolhimento e aplica-se a regra do 150. Mas isso foi suscitado em embargos e a turma não acolheu. Então, nesses termos, apesar de afirmado que para os meses de julho, agosto e setembro a regra de contagem seria do 173, foi declarada a decadência de PIS e COFINS em julho e agosto de 2007, lançadas mais de 5 anos depois. Evidente assim que a contagem do prazo decadencial se deu na forma do 150, apesar da constatação de inexistência de pagamento ou declaração de débito no período. Então, conjugando o acórdão recorrido com a rejeição dos embargos, eu tenho que deduzir que foi aplicada a regra de 150, muito embora não tenha pagamento. Então, isso é decorrência direta da rejeição dos embargos. Então, nessa integração, eu concluo que reproduz aqui os argumentos que a Procuradoria trouxe em embargos. Entendo que, de fato, contradição não é, porque ela é entre a decisão e os fundamentos, e aqui a contradição é interna. Haveria, possivelmente, uma obscuridade, poderia ser sanada de outra forma, com a admissibilidade dos embargos por outro meio, mas o fato é que a aplicação, concluo que foi aplicado o 150, e essa aplicação, na ausência de pagamento, não encontra amparo na decisão do Superior Tribunal de Justiça, no RESP 973733, transcrevo. E a minha argumentação de praxe, que eu entendo que é mais do que pagamento, e que inclui declaração prévia de débito, mas que pelos contornos do litígio eu posso aceitar outras condutas. Passo à frente, transcrevo 150, entendo que é necessária uma atividade, e aí vou para o caso concreto. No presente caso, conforme descrito pela autoridade, confirmado no acórdão recorrido, a contribuinte, quando intimada acerca de sua movimentação financeira, apresentou ao livro caixa, no qual deixou de escriturar significativa parcela dos depósitos bancários,
motivo de sua exclusão do Simples Nacional e consequente tributação segundo as regras gerais previstas para o faturamento e lucro das pessoas jurídicas. Assim, nem mesmo os recolhimentos promovidos na sistemática simplificada nos meses subsequentes informados na declaração simplificada apresentada para o período caracterizariam conduta hábil a atrair os 150, vez que desconstituídos pela autoridade mediante a exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional. Portanto, o contexto acima descrito é suficiente para evidenciar a inexistência de conduta passível de homologação tácita, repetindo a contagem do prazo decadencial para 173, cujo inciso 1º estabelece como dia de início o primeiro dia do exercício seguinte. Como as exigências de contribuição ao PIS e COFINS pertinente a julho e agosto poderiam ter sido formalizadas no próprio ano de 2007, a aplicação do 1731 desloca o termo inicial da contagem do prazo decadencial para 1 de 1 de 2008, verificando-se o seu término em 31 de 12 de 2012, o que evidencia a validade do lançamento cientificado ao contribuinte em 26 de 9 de 2012. Deixa eu só ver. Não há pagamento, mas há declaração simplificada. Contudo, eu desconsidero essa declaração simplificada porque o contribuinte foi excluído do Simples Nacional por falta de apresentação, por escrituração irregular, sem a movimentação financeira. Então, não há pagamento e eu excluo a declaração simplificada, por isso eu aplico o 173, e são esses os fundamentos para dar provimento ao recurso especial da PGFN. Ok. Conselheiro André, está preparado para votar? Só um esclarecimento com a relatora, que, doutora Edeli, meu filho me chamou aqui. Eu sei. Peraí. Vamos esperar um pouco. Voltando aqui. Vamos lá. Eu tenho aqui uma informação do VO, a relatora ela até fala, né, que tem recolhimentos, né, doutora Edeli, eu acho que parece que são meses de outubro, novembro e dezembro. É que eu fiz uma leitura muito rápida, mas acho que é o que está no recorrido e eu conferi no TVF ali. Há recolhimentos de Simples para outubro, novembro e dezembro de 2000. Isso é fato, não é? Mas é que a decadência está em discussão aqui, só aquilo que foi declarado no recorrido, que é julho e agosto. Tá. Só julho. Julho Então e esses agosto, períodos. o lançamento é em setembro. Tá. Então esses períodos aqui não estão em discussão, a decadência. Só julho e agosto. Só PIS e COFINS de julho e agosto. Então não estão incluídos. Para esses, houve declaração do Simples que não informava a receita auferida. Tá. Vou esclarecer isso no voto. Tá ok. Tá certo? Então podemos ir? Conselheiro Caio? Obrigado. Mas eu acho que o André me acompanha nas conclusões, né? Bom, vamos lá, conselheiro André. Tá, não, pois é, não, então eu vou porque eu aceitaria a declaração se não fosse o fato dela ter sido excluída do Simples por vício na declaração. Pode falar, conselheiro André, só um instantinho, o conselheiro Caio pediu a palavra. Pode falar, conselheiro Caio. Eu pedi a palavra porque acho que eu posso até ajudar o André, porque como nisso eu acredito que a gente está alinhado, eu entendo que a declaração do Simples Nacional, a DANS, né, a simplificada, ela tem efeito similar à DIPJ, tá? Ela é informativa, ela não é constitutiva. Então, no caso, exatamente, já adiantando, eu acompanharia a doutora Edeli pelas conclusões, ok? Então, esse cenário de Simples Nacional seria a mesma coisa transferindo para um cenário de lucro presumido do contribuinte que apresentou apenas a DIPJ, ok? Esse é meu entendimento, então, por tal motivo, eu acompanharia, né, vai chegar o meu voto em breve, mas acompanharia dele pelas conclusões, exatamente pelo meu entendimento dos efeitos da declaração simplificada. Obrigado. Ok. Já podemos? Tá, pode ir, doutor André.
Não, então ok, é só porque como a relatora ela consignou ali no foto ali, assim, nem mesmo os recolhimentos promovidos nos meses subsequentes, eu fiquei um pouco em dúvida, e até porque, acho que pelo entendimento da relatora, eu acho que mesmo que se houvesse recolhimento para os meses em questão devolvidos aqui, ela não consideraria justamente, né? Então foi por isso que eu quis esse esclarecimento, né? Mas diante dos esclarecimentos prestados aqui, realmente quanto ao período da matéria devolvida, aí realmente agradeço aí pela intervenção do Dr. Caio e acompanho a relatora pelas conclusões aí, até com base no que o Dr. Caio já esclareceu aí, já nos esclareceu, tá? Então, acompanho a relatora pelas conclusões. Ok, conselheira Lívia, como voto? Eu divido porque eu tenho uma concepção um pouco mais aberta de declaração. Acho que a partir do momento que o contribuinte apresenta a declaração, começa o prazo para o fisco olhar essa declaração e dizer se está certa ou se está errada. E aí começa o prazo decadencial. Então, eu tenho uma visão um pouco mais abrangente que a da doutora Adeli, então abra divergência. Ok, conselheira Amélia, como vota? Eu também vou acompanhar a divergência da Lívia. Ok, conselheira Viviane, como vota? Eu acompanho a relatora pelas conclusões também do conselheiro André. Ok. Conselheiro Toselli, como vota? Eu acompanho pelas conclusões, presidente. Ok. Conselheiro Caio, como vota? Como adiantado pelas conclusões, presidente. Ok. Eu também acompanho o conselheiro André pelas conclusões, exatamente. Então, é conhecido por unanimidade, processo da conselheira Adeli, conhecido por unanimidade e dado provimento por unanimidade pelas conclusões. André... Maioria. Desculpa. Dado provimento por maioria, conclusões. André, André, Viviane, Toselli, Caio e eu, e Amélia e Lívia vencidas, certo? Então, Lívia e Amélia que negavam provimento, e eu incorporo as conclusões da turma no meu voto, os fundamentos da turma no meu voto, que é a necessidade de pagamento ou de declaração com efeitos de confissão de dívida. Perfeito, Adeli, é isso mesmo. Ótimo, então vamos para o número 32, da mesma conselheira Adeli. É o KDR Engenharia Recorrente Fazenda Nacional. A senhora está com a palavra. Recurso da Procuradoria contra acórdão que deu provimento, reconhecendo a decadência. Era lançamento de tributos incidentes sobre o lucro e faturamento no calendário 99, a partir da constatação de saldo credor de caixa. A autoridade julgadora julgou parcialmente procedente, acolhendo parcialmente a arguição de decadência, sem recurso de ofício, o colegiado APOV cancelou integralmente. A Procuradoria apresentou recurso admitido, conforme transcrição. A PGFN argumenta que a decadência foi declarada com base 150, independente da ocorrência de pagamento parcial antecipado. Indica os paradigmas para caracterização, observa que, segundo a própria decisão recorrida, no caso concreto, o contribuinte não fez pagamento de RPJ e CSL no quarto trimestre de 99, em razão de que, no período, o prejuízo fiscal é base negativa. Cita a doutrina, pede a aplicação do 1731. O contribuinte apresentou contra-razões, dizendo que cumpriu integralmente suas obrigações. Observa que não cometeu qualquer ato que caracterize dolo, discorre sobre a impossibilidade de alargamento do prazo decadencial na forma da súmula 8, afirma a aplicação da regra mais estreita também para PIS/COFINS e pede a negativa de provimento do recurso especial. Então, passando ao voto, não tem questionamento quanto à admissibilidade, vou ao mérito. O acórdão recorrido está orientado pelo entendimento de que o 150 é aplicável aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, mas traz em acréscimo que, em primeira instância, a turma julgadora entendeu que, na ausência de pagamento, o dispositivo aplicado seria um 73. Pelo anteriormente exposto, não sigo essa linha e devo divergir. Observo que, no caso concreto, a contribuinte não fez qualquer pagamento de RPJ e CSL porque apurou prejuízo. O contribuinte adotou, portanto, os procedimentos que lhe cabia, considera perfeitamente caracterizado o exercício da atividade.
o IRPJ-CSL. Ainda em primeira instância, a autoridade julgadora valente do 45 da 8.212 negou a ocorrência de decadência para PIS, COFINS e CSL, traz a súmula 8. Assim, os tributos aqui discutidos devem ser aplicados 154, que implica a necessidade de rever a decisão ACO. No ano calendário 99, o lançamento foi feito por período de apuração trimestral para IRPJ-CSL, consumando-se os fatos geradores no último dia de cada trimestre, tendo o lançamento sido cientificado em 25 de fevereiro de 2005. Constato que a decadência alcançou a totalidade dos débitos de IRPJ-CSL e o mesmo raciocínio para PIS e COFINS. Então, trago aqui as referências do STJ e o meu entendimento de que eu posso alargar as condutas, reproduzo o 150 e passo ao caso concreto. No presente caso, consoante descrito pela autoridade, o lançamento decorre de apuração suplementar de IRPJ-CSL na sistemática do lucro real trimestral, bem como de PIS e COFINS apurados ao longo do ano calendário 99, em razão da apuração de omissão de receitas presumidas saldo operador de caixa. Como consignado no TVF, a contribuinte apurou o lucro real do primeiro ao terceiro trimestre de 99 e prejuízo e base negativa de CSL no quarto trimestre. Conforme a DIPJ juntada às folhas, a contribuinte também teria apurado contribuição ao PIS e COFINS devidas em todos os meses do ano calendário 99. A autoridade julgadora de primeira instância não investigou a existência de pagamento ou informação em DCTF dos débitos de PIS e COFINS porque afastou a arguição de decadência com base no 45 da 8.218. A contribuinte, de seu lado, arguiu a inconstitucionalidade desse dispositivo e não trouxe outras provas de recolhimento ou declaração. Contudo, é de se presumir que tais pagamentos ou minimamente sua declaração em DCTF tenha se verificado, na medida em que a autoridade fiscal não exigiu os valores informados em DIPJ, mesmo munida de MPF, que determinava a verificação obrigatória da correspondência entre os valores declarados e os valores apurados pelo sujeito passivo em sua escrituração contábil fiscal nos últimos 5 anos, limitando-se a lançar as contribuições devidas sobre as receitas presumidamente omitidas. Nesse cenário, importa ter em conta a peculiaridade das obrigações acessórias impostas aos contribuintes que optarem pelo lucro real trimestral, aí trago as obrigações acessórias e para desenvolver naquele sentido de que esse contribuinte que cumpriu todas essas obrigações acessórias e chegou à apuração de prejuízo fiscal, ele está na situação em que o pagamento é dispensável porque não ocorreu o fato gerador e para essa hipótese intermediária, entendo aplicável o 150, dentro daquela linha que tenho aplicado. No caso, como houve apuração de prejuízo fiscal e base negativa no quarto trimestre, informados em DIPJ, e a autoridade fiscal nada mencionou nos autos acerca da imprestabilidade da apuração assim informada em DIPJ, também o crédito tributário lançado nesse período se submete à regra de 150, parágrafo 4º. Quanto ao PIS e COFINS, na medida em que a fiscalização nada exigiu acerca dos valores informados em DIPJ, constata-se que, da mesma forma que relativamente ao RPJ e CSL, há apuração válida permitindo a aplicação do prazo decadencial mais estreito. Assim como o lançamento de litígio foi cientificado a contribuinte em 22 de fevereiro de 2005, conclui-se que, pela regra do 150, já estava tudo alcançado pela decadência, por isso nego o provimento ao recurso especial da Procuradoria. Mas, como sei que a turma tem premissas diferentes para mim, cabe... já consignei lá atrás, não foi perquirido em momento nenhum a existência de pagamento ou declaração em DCTF para esses débitos de PIS e COFINS que estão informados na DIPJ. Então, possivelmente, né, é bem provável que vocês entendam necessária uma diligência para averiguação dessas informações. Para mim, ela é desnecessária. De outro lado, cabe registrar a desnecessidade de retorno dos autos, caso alguma parcela da exigência seja restabelecida, na medida em que a contribuinte limitou-se a arguir em recurso voluntário a decadência dos valores exigidos. Então, essa é a única matéria que tem para ser decidida no contencioso administrativo, é a questão da decadência. Para mim, os elementos fáticos que constam no processo são suficientes para eu concluir pela aplicação do 150. Mas, asseguro, os elementos que constam é só a DIPJ, que não foi contestada pela fiscalização e nem questionada pelo contribuinte, pela DRJ, a existência de pagamento ou DCTF, né? Em relação ao IRPJ-CSL, quarto trimestre, não vai ter DCTF nem pagamento, porque foi apurado prejuízo fiscal,
mas eventualmente para PIS e COFINS pode ser que tenha pagamento ou DCTF, eu os presumo existentes, porque a autoridade lançadora fez só o lançamento suplementar e não exigiu aqueles valores que estavam ali informados em DIPJ, embora tivesse mandado de procedimento fiscal para tanto. É como voto, pela negativa de provimento. Ok. Conselheiro André já está pronto para... Pode falar, conselheiro, pode falar. Não, tá, eu queria só um esclarecimento da relatora, realmente em relação a essa informação de que a autoridade fiscal não exigiu valores informados no DIPJ, quer dizer que ela só ela só lançou o excedente ali, né? Quer dizer, eu tinha uma materialidade de 100, eu tinha 20 em DIPJ, lançou 80, foi isso que ela fez, né? E fez isso para todos os tributos. IPJ, CCLL, todos os tributos que se aplicam. Sim, sim. Tá. Agora, vamos... Agora, o IRPJ, a parte do IRPJ que estava com prejuízo fiscal está sendo objeto de decadência, foi devolvido para prestar decadência? Foi devolvido, quarto trimestre de 99, eu entendo que não está, que está decaído porque aplica o 150. Mas isso aí não é prejuízo fiscal para IRPJ. Informado em DIPJ em apuração não revertida pelo fisco. Tá, então para esses aí seriam uma exceção, né? Então, no caso aqui, né? O IRPJ e CCL do quarto trimestre, né? O que é prejuízo fiscal, então não se aplicaria essa premissa que a relatora coloca no voto. Porque realmente, como nessa parte aqui em que a relatora coloca que não obstante não haver declaração em DCTF, mas a própria autoridade fiscal ela lançou só o excedente, né? Fica bem evidenciado ali que então ele entendeu que já havia, ainda que não tenha uma DCTF nos autos, ela deve ter tido essa informação, né? Para não ter efetuado o lançamento de ofício, né? Porque realmente, quando eu tenho a DCTF ali, o fiscal ele faz exatamente isso. Eu tenho, vamos dizer, apurou 100, mas o fiscal vê uma DCTF de 20, vai lançar só 80, né? E é o que aconteceu nos autos, né, senhor relator? Então, realmente aqui não me parece razoável ali uma diligência para poder estar confirmando uma existência de confissão de dívida em face da maneira como o lançamento de ofício foi feito, né? Agora, em relação ao RPJ CCDL aqui, com o prejuízo fiscal, aí realmente já não caberia essa situação, né? Então, aí realmente aqui entendo que não há confissão de dívida nenhuma, não há pagamento, né? Então, nesse caso aqui, caberia a aplicação do 173, inciso 1. É o quarto trimestre, né, do RPJ e CCLL. E aí, esses a decadência ficaria afastada, não é isso? Então é isso, senhor presidente. Os esclarecimentos eu vou abrir divergência para afastar a decadência do quarto trimestre de RPJ e CCLL. Certo. Conselheira Lívia, como vota? Vai relatora integralmente. Ok. Conselheira Amélia, como vota? Correlatora. Conselheira Viviane, como vota? Eu acompanho a divergência, conselheiro André. Ok. Conselheiro Toselli, como vota? Com a divergência. Conselheiro Caio, como vota? Então, eu tinha até levantado a mão, mas chegou muito rápido. Eu não vi. Não tem problema, foi 2, 3 minutos de diferença. Doutora Edeli, só confirmando, o período que o doutor André e a Viviane estão negando é o período do prejuízo, né? Então, eu preciso fazer um esclarecimento, até aproveitando o fato da sessão ser gravada, até é bom que você pode fazer o registro oral. Não obstante, eu entenda que a DIPJ não é um instrumento constitutivo hábil, na hipótese da apuração do prejuízo, e esse prejuízo ele foi devidamente registrado, devidamente declarado, e não foi questionado no prazo, eu entendo que não existia outra conduta
esperada do contribuinte em relação à sua apuração, ok? E eu entendo que a natureza, o 150 parágrafo 4º, ele é a contagem ordinária dos tributos sujeitos por lançamento por homologação, ok? Ainda que a regra geral para todos os tributos seja um 731. Então, só para que não pareça que eu estou sendo contraditório, no caso específico do contribuinte que apura, declara, registra esse prejuízo e o prejuízo não é questionado, eu entendo que essa era a postura esperada do contribuinte, então eu aplico também o 150 parágrafo 4º nesse caso, ok? Fui claro? Então eu acompanho, Edeli. Ok, conselheiro Toselli. Eu acompanho em tudo, Edeli, eu estou te perguntando. Porque tem alguma questão só de DIPJ com lucro ou só o que está na DIPJ é a parte do prejuízo? Não, o único questionamento de decadência recai no vamos lá. Quarto trimestre. Não, sim. É o quarto tri. Vamos lá. Já não me... Gente, coisa absurda. Aqui, ó, quarto trimestre. No caso, como houve apuração de prejuízo fiscal e base negativa, CS no quarto, formados em DPJ, a autoridade fiscal nada menciona nos autos acerca da imprestabilidade da apuração assim formada. Estou tentando me lembrar o que o recorrido decidiu. Ah, tá. É que essa é a minha dúvida, entendeu? Porque se tiver parte que foi só da IPJ com lucro, aí eu abriria uma segunda vertente. Não teve, mas eu só preciso reconstruir isso que eu já perdi. Vou passar a palavra para o conselheiro Toselli, então, depois a gente volta, tá? Conselheiro Toselli, por favor. Agradeço aí, porque eu estava com uma premissa diferente também, que era a existência de débito em DCTF e achava que era PIS e COFINS, mas realmente, se o contribuinte já na DIPJ apurou prejuízo fiscal de IR e CS no quarto trimestre e nunca houve retificação, não há prova de que ele declarou algo nesse período, não tem como antecipar pagamento. Então, ainda que a regra do STJ, que eu acho que eu me alinho com a maioria do colegiado, que é você ter o pagamento antecipado e não ter confessado o débito, e aí precisaria de uma declaração com esse efeito de confissão, no caso, não houve pagamento porque não tinha o que ser antecipado. Então, eu agradeço o Caio por esclarecer esse ponto, que para mim também muda o meu posicionamento. Então, eu estava com uma outra premissa que agora realmente eu confirmei que não é PIS e COFINS e que é IRCS de um período em que o próprio contribuinte sempre declarou ter prejuízo e base negativa. Então, ele ficou impossibilitado de antecipar. Então, nesse caso, eu concordo que é uma exceção, não uma exceção, digamos que é uma restrição a um dos pressupostos que é o pagamento antecipado para fins de 150, parágrafo 4º. Então, presidente, com toda a humildade, eu mudo o voto porque as premissas mudaram também e acompanho aí dele pelas conclusões. Ok. A conselheira Edeli, só quer retornar para a pergunta do conselheiro Caio? O pedido da Procuradoria, a argumentação da Procuradoria se concentra no quarto trimestre de 94, para o qual para o qual a própria decisão reconhece que não houve pagamento de IRPJ e CSL. Aí ela vem desenvolvendo, vamos ver, pede que o recurso seja conhecido e provido para que seja reformado o acórdão, afastando-se a preliminar de decadência para o quarto trimestre de 99, uma vez que efetuado o lançamento dentro do prazo legalmente fixado. Então, eu não precisaria nem ter abordado a questão de PIS/COFINS, porque é possível interpretar que ele só está discutindo em RPJ e CSL. Mas eu apreciei e agora eu não me lembro por quê. Bem, a gente tem a circunstância de que o primeiro e o terceiro trimestre de 99, como o lançamento foi feito em 2005 e 99 pode ser lançado no próprio ano, então daria 2001, 2, 3, 4. Então eu teria que lançar até 31 de 2004
e o lançamento foi feito em 2005. Então, os 3 primeiros trimestres, mesmo que houvesse recolhimento, já decairia pela regra do 173. Só o 4º trimestre que salvaria se fosse aplicada a regra do 173. Tá? Agora, eu não me lembro por que eu apreciei PIS e COFINS. Para fazer um voto mais completo, conselheiro. É amor ao trabalho. Conselheiro Caio, está satisfeito com a resposta? Satisfeito, acho que mais do que a própria Edeli. Então, eu gostaria... Confirma o voto com a relatora. Então, eu agora, depois desse esclarecimento, fico mais seguro ainda de dizer que eu acompanho, então, a Edeli pelas conclusões. Tá. Conselheira Edeli, quer pontuar alguma coisa? Vou eu me acompanhar pelas conclusões. Caramba! A Procuradoria poderia ter arguído também a decadência de PIS/COFINS de dezembro, mas como ela se prende ao fato da inexistência de pagamento estar sendo afirmada só para IRPJ e CSL, eu posso concluir aqui pelo recurso que ele só está pretendendo o restabelecimento do IRPJ e CSL porque não houve recolhimento em razão da inexistência de prejuízo. Então, eu retiraria do meu voto aquelas ponderações acerca de PIS/COFINS, para que vocês fiquem, para que vocês não tenham que manifestar eventualmente o voto pelas conclusões em relação ao PIS/COFINS, dependente condicionado apenas à existência de apuração não invalidada na declaração. Então, eu vou circunscrever o litígio ao IRPJ-CSL do 4º trimestre, quando apurado o prejuízo fiscal e reconhecida a inexistência de pagamento. E vou manter o meu voto. Então, o litígio se circunscreve a IRPJ-CSL do 4º trimestre, quando apurado o prejuízo, quando não houve pagamento. Por isso, eu nego o provimento ao recurso especial da Procuradoria, e aí o voto do André, que era por provimento parcial, passa a ser por provimento total, né? Conselheira Viviane, pois não, pode falar, conselheira Viviane. Microfone. Edeli, só uma dúvida aqui, que eu estava lendo o relatório, e o que a recorrente fala, você transcreve, que é isso, IPGFN, a página... Assim, a página. Página 3, final. Cita a doutrina, pede a aplicação do artigo 173 do CTN e aduz. E aqui ela fala, constatar na ocorrência de recolhimento parcial, considerando tratar-se de exigência de PJ, PIS, COFINS e Contribuição Social, referente a fatos geradores ocorridos no 4º trimestre de 99, tem-se que o termo inicial da contagem, mais remoto. Será que não seria por isso aqui? Você até trouxe o voto do PIS, COFINS? É possível. Que ela questionou, né? É possível, sim. É possível. Deixa eu só ver como é que está esse lançamento de PIS/COFINS. Eu estou com ele aberto aqui. PIS/COFINS é trimestral. Por isso que ela está alegando isso, que o PIS/COFINS é trimestral. Precioso. O país não tem arguição nenhuma de decadência. Então eu volto, agradeço, Viviane, restabeleço meu voto. O litígio alcança também o PIS e COFINS lançado trimestralmente no 4º trimestre. E não houve nenhuma discussão nos autos quanto à existência ou não de pagamento para esse período, porque estava se aplicando o prazo de 10 anos para PIS e COFINS, e aí o acórdão recorrido decide com base na aplicação do 150 para todos os tributos por homologação, e agora o processo chega nessas condições, e eu entendo que para o PIS e COFINS a informação constante em DIPJ não contestada é suficiente para atrair a regra do 150. Então, mantenho o meu voto como apresentado. Peço desculpas, porque já faz muito tempo que eu fiz. E a advertência do conselheiro André fica com provimento parcial, não é isso? Está mantido. Tá. E todo mundo está mantendo seus votos, todo mundo certinho, tudo ok? Tá.
Então, eu acompanho a divergência do conselheiro André. Então, conhecido, né, por unanimidade e negado provimento por maioria, vencido André, Viviane e Andréia. Tá? Agora vamos voltar para a parte da manhã. Aqui só voltar para o conselheiro Caio, é o número 7, se não me engano. Imperatriz. Deixa eu só ajustar aqui, porque é tanta folha. Espera aí. É o número 7, deixa eu ver aqui. Imperatriz, exatamente, doutor Caio, perfeito. Perfeito, presidente. Já está na pasta para os colegas acompanharem. Eu vou proceder ao relatório. Pode falar. Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional contra o Acórdão 1401, final 546, complementado pelo Acórdão 1401-864, da sessão de 12 de abril de 2017, proferido pela primeira turma ordinária da 4ª Câmara, que deu provimento parcial ao recurso apresentado pela contribuinte, entendendo pelo afastamento da qualificação da multa de ofício aplicada em relação às infrações de omissão de receitas colhidas pela fiscalização. Então, eu ponho aqui a emenda dos dois acórdãos, né, de recurso e de embargos. Em resumo, a contenda tem como objeto exação de RPJ, CSLL, contribuição ao PIS e COFINS, apurada mediante arbitramento do lucro da contribuinte, referente à omissão de receita presumida pela constatação de depósitos bancários de origem não comprovada dos anos calendários de 2007 e 2008, com qualificação da multa de ofício. Registro desde já que a celeuma que prevalece agora é apenas em relação à multa. A seguir, eu trago um trecho do relatório do acórdão recorrido para complementar. Em resumo, como visto, a DRJ deu provimento parcial à impugnação do contribuinte, reduzindo apenas proporcionalmente a exigência de acordo com as comprovações materiais da inocorrência de omissão de receitas. Inconformada, a recorrida apresentou o apelo a esse CARF, sendo primeiro determinada a resolução, e após seu retorno de tal resolução para apurar questões da inocorrência de omissão de receitas, foi julgado parcialmente procedente o recurso por meio do acórdão 546 e complementado especificamente pelo acórdão final 864, esclarecendo a motivação do afastamento da qualificação da penalidade de ofício. Intimada, a Procuradoria da Fazenda apresentou embargos, que, como já relatado, foram acolhidos e deram margem a esse esclarecimento. Em seguida, foi interposto o recurso especial agora sobre análise, demonstrando suposta existência de divergência jurisprudencial regimentalmente exigida, trazendo acórdãos paradigmas nos quais se entendeu, em suma, que a reiteração da omissão de receitas e a magnitude da diferença dos valores dão ensejo à qualificação da multa. Processado o recurso especial, esse teve seu prosseguimento denegado através do despacho de admissibilidade de folhas, entendendo que não existia similitude fática entre os acórdãos apresentados e o acórdão recorrido. Diante desse revés, a Fazenda Nacional apresentou agravo, que, por sua vez, ele restou parcialmente acolhido para dar seguimento parcial ao recurso fazendário, apenas em relação à matéria qualificação da multa de ofício. Cientificada, a contribuinte não ofertou contrarrazões, em seguida o processo foi sorteado para este conselheiro. Pode prosseguir? Pode seguir. Em relação à admissibilidade, inicialmente reitera-se a tempestividade do recurso especial da Procuradoria. Ele é processado nos termos da Portaria 343 de 2015 e, conforme relatado, a contribuinte não forneceu contrarrazões. Porém, a adequação do acórdão paradigma 101.95.292, que foi o único aceito pelo redespacho de agravo, merece uma análise mais profunda. Assim, restou firmado em tal paradigma. Então, como a gente vê, no paradigma está aqui destacado até por mim, que fala que devido à constatação de omissão de receitas motivada por diferenças averiguadas entre valores declarados e pagos e valores desescriturados, e por aí vai. E já no nosso acórdão recorrido, a gente observa, como eu destaco, que ele foi lavrado com base no artigo 42, que trata-se de presunção, diferente daquela constatação de omissão
direta e deliberada, na qual o contribuinte ele escritura as receitas, ok? Está na contabilidade dele, mas ele não leva a tributação. Então, extrai-se dos excertos dos acórdãos paradigma e recorrido, respectivamente, que o arcabouço fático de cada um dos processos é deveras diferente. Ainda que ambos tratem de omissão de receitas, no paradigma, a situação é de omissão de receitas direta, apurada entre a escrituração das operações mantidas a escrituração das operações mantida pelo contribuinte e aquilo efetivamente ofertado, a tributação. Já no acórdão recorrido ficou claro que quando ele trata da questão da multa, ele apenas tratou da omissão de receitas apurada com base na presunção do artigo 42 da 9430. Mais do que isso, no acórdão recorrido, e principalmente no acórdão complementar de embargos de declaração, a utilização pela fiscalização na lavratura do auto de infração dessa modalidade presuntiva foi uma das premissas do voto vencedor para fundamentar a exoneração da qualificação da multa. Então, eu trago essa prova que o relator, inclusive, quando ele vai fundamentar porque ele está afastando a qualificação, ele leva em consideração o fato que a gente está numa modalidade presuntiva, que ele mesmo fala, afastado de uma análise da postura, né, da conduta subjetiva do contribuinte. Logo, então eu trago aqui, inclusive, os destaques de como o redator do voto vencedor do recorrido deu magnitude e importância para esse fato de ser uma modalidade de infração presuntiva. Logo, as situações de fato apuradas são díspares, tratando um caso de omissão direta, efetivamente contabilizada e deliberadamente não ofertada a tributação, conforme prova efetuada pela fiscalização, e no outro caso, de mera presunção legal. Ora, tal diferença é inquestionavelmente relevante e determinante na qualificação da sanção. Tanto assim é que existe uma súmula deste egrégio CARF que trata exclusivamente e propriamente da qualificação de multa nos casos de receita presumida, ou seja, eu quero dizer que o próprio CARF atribui relevância institucional, jurisprudencial, ao fato do tratamento das multas qualificadas nas modalidades de infração presuntivas. Além disso, como resta expresso, isso é bastante importante, como resta expresso no voto vencedor do recorrido, o redator designado expressamente valeu-se também do argumento da monta das omissões da receita, de baixas, proporcionalmente pequenas, para também afastar a qualificação. E já no paradigma, tal fato, ou seja, a monta da omissão, não foi apurado ou considerado no ratio decidendi referente à manutenção da qualificação, fato que reforça a imprestabilidade desse acórdão como paradigma. Posto isso, entende este conselheiro que não há aqui a necessária similitude fática entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma, que inclusive foi o único aceito pelo despacho de agravo. Então, desse modo, eu entendo que não deve ser conhecido o apelo da Procuradoria. Então, em resumo, tudo que eu disse é ausência de similitude fática por dois motivos. No paradigma, omissão direta, no recorrido, presuntiva. Segundo, o relator, no nosso recorrido, falou que, além de ser presuntivo, a monta é baixa. Esse assunto não foi abordado no paradigma, ok? Então, por isso que eu entendo que não existe similitude fática. Ok, vamos votar o conhecimento, então, conselheiro, e vamos ver o resultado para prosseguir. Conselheiro André, o senhor está pronto para votar? Ok. Acompanho o relator, realmente o paradigma ali, ele até nos traz uma dificuldade em se extrair ali até um racional que foi aplicado, muito, tanto quanto vago, e não me parece suficiente aplicar o paradigma para se reformar o recorrido aqui, calcado em situações bem distantes, muito claramente expostas pelo relator. Então, acompanho o relator para não conhecer o recurso. Conselheira Lívia, como vota? Acompanho o relator integralmente. Conselheira Edeli? Com o relator. Conselheira Amélia? Acompanho o relator. Conselheira Viviane? Também concordo com o relator, acompanho. Conselheiro Tozelli? Acompanho o relator.
Eu também. Então, foi MCU, não conhecido por unanimidade. Podemos passar para o número 8, conselheiro Caio. Fazenda Nacional também é recorrente, cesse locação, compra e venda de imóveis. Perfeito, presidente. Eu estou abrindo só o arquivo. Só um segundo. Perdão. Eu tive uma intercorrência, mas já retornou aqui. Bom, partindo para o relatório, trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria em face do Acórdão 11.02.248 da sessão de 6 de julho de 2010, proferido pela segunda turma ordinária da primeira Câmara, que deu provimento parcial ao recurso voluntário apresentado pela contribuinte, igualmente, como no último caso que a gente viu, afastando a qualificação da multa de ofício aplicada e também reconhecendo a possibilidade de compensação de base de cálculo negativa. Trago aqui a ementa. Em resumo, a contenda tem como objeto a exação de IR, CSLL, contribuição ao PIS e COFINS, lançada contra contribuinte excluído do Simples, ok? Então foi uma exclusão do Simples com lançamento no lucro real posterior, em face da apuração de infração de omissão de receitas dos anos calendários de 2001, 2002, 2003, substanciado em, abre aspas, valores ingressados em conta de disponibilidade com contrapartida de conta de passivo. Ok? Isso é bastante importante para o caso, a modalidade. Eu já registro desde já que a celeuma que prevalece no presente feito agora é também apenas a qualificação da multa. A seguir eu trago um trecho do relatório do acórdão recorrido. Em resumo, a DRJ deu provimento apenas parcial à impugnação para reduzir as exigências dos valores recolhidos ainda sobre a rubrica do Simples e permitiu o abatimento de parte dos prejuízos. Inconformada, a recorrida, então, trouxe seu apelo voluntário ao CARF, que, como já mencionado, ele foi parcialmente provido para desqualificar, se é que existe esse termo, a multa de ofício com base na súmula CARF 14, e permitir outros abatimentos do valor da exação. Intimada, a Procuradoria, demonstrando existir divergência, apresentou o recurso especial, ora sob apreço, questionando a questão apenas da qualificação da multa. Processado o recurso especial, esse foi integralmente admitido, entendendo que havia ali a divergência demonstrada quanto à existência, a demonstração de que a postura de reiteração daria margem à qualificação da multa. Intimada, a contribuinte primeiro apresentou contrarrazões, pugnando apenas pelo desprovimento do apelo fazendário, em razão da ausência de comprovação de conduta fraudulenta. Na sequência, ela mesma apresentou recurso especial, o qual, em resumo, não foi admitido pelo despacho. Apresentado o agravo da contribuinte, o mesmo também não teve prosseguimento. Eu apenas registro que houve ainda embargos de declaração oposto contra o despacho de agravo da contribuinte, o qual houve uma desistência por conta de adesão ao PERT. Mas, como mencionado, o recurso especial fazendário já havia sido admitido. Então, eu estou processando aqui, naturalmente, então, independentemente da adesão ao PERT, o questionamento da Fazenda, presidente. Vou para admissibilidade. Ok, pode ir. Inicialmente, reitera a tempestividade e que o recurso especial é processado nos termos da portaria 4343 de 2015. Conforme relatado, a contribuinte nas contrarrazões não tratou do conhecimento. Contudo, verificando o paradigma recorrido, constata-se que a matéria invocada no apelo referente à qualificação da multa, foi julgada na origem, na turma ordinária, por meio da aplicação da súmula CARF 14. Então, eu trago aqui essa prova. Basicamente, o relator, ele expõe o caso, diz que é notório que dolo não pode ser presumido, o dolo tem que ser efetivamente demonstrado, e afirma que a presente questão, né, enfrentada lá, estaria sob a tutela da súmula CARF 14. Bom, tal ocorrência aciona o previsto no parágrafo 3º do artigo 67, na interpretação deste conselheiro, ainda que esse conselheiro reconheça que por diversas vezes o cabimento ou não da súmula ao caso sobre apreço é bastante subjetivo,
podendo por si gerar bastante celeuma e ser até propriamente questionado pela via recursal, é certo que, 2 pontos, não existe qualquer ressalva no teor do dispositivo regimental acima citado em relação à sua aplicação, o parágrafo 3º do artigo 67, que limita o recurso especial contra o entendimento que foi resolvido com súmula, independentemente de qual súmula foi especificamente aplicada, das razões que fundamentaram sua adoção ou qualquer outra circunstância do processo. Não existe nenhuma ressalva da aplicação. Trata-se de regra processual de hierarquia regimental objetiva que limita o manejo do recurso especial, seja esse interposto por contribuinte ou por procurador da Fazenda Nacional. Claramente, o teor da regra não afeta a soberania jurisdicional das turmas deste egrégio CARF na sua decisão de cabimento ou não da súmula, sendo objetivamente relevante para o regimento interno a utilização da súmula para a resolução do litígio, bastando isso para se criar uma hipótese limitante ao recurso para a Câmara Superior. Porém, como dito, até poderia a parte recorrente trazer no recurso especial uma alegação específica da indevida aplicação, né, do entendimento sumulado ao caso concreto, demonstrando, então, por que esta seria incabível, havendo, então, falha jurisdicional no acórdão recorrido. Nesse caso, não é o que ocorre. A Procuradoria da Fazenda Nacional nada menciona sobre a aplicação da referida súmula CARF número 14, ignorando o fato de que a matéria foi recorrida, que ela agora recorre, foi precisamente resolvida com a aplicação de súmula. Registre-se que o despacho de admissibilidade também nada mencionou sobre a aplicação da súmula CARF 14. Desse modo, uma vez sendo descabido, em sede de análise de conhecimento, o juízo espontâneo, né, ex officio, de correção ou não da adoção de súmula pela turma ACO, né, o presente recurso não merece ser conhecido nos termos da regra objetiva do parágrafo 3º do artigo 67. Então, essa é a minha primeira proposta de conhecimento, que é não conhecer, porque eu enxergo uma limitação objetiva no parágrafo 3º do artigo 67. Ok, conselheiro. Conselheiro André, está preparado para votar? Senhor presidente, a aplicação da súmula 14, ela é condicional, ela envolve uma série de questões fáticas aí. Eu sugeriria continuidade do exame de admissibilidade, né? Aí, para o colegiado votar a admissibilidade por inteiro, né? Aí, tudo bem. Caio, seria uma sugestão. Realmente eu preferiria aguardar o restante do voto. Mas, ok. Deixa eu devolver para o conselheiro Caio, então. Tá, tudo bem, conselheiro? Ok? Obrigado, presidente. Só uma questão, vou avisar o doutor André, acho que não tem nenhum problema. Esse eventual debate, eu concordo que eu posso fazer o resto da admissibilidade, mas esse debate da súmula 14, ele vai, digamos que ele vai ser reaproveitado hoje mais de uma vez, ok? Então, não será tempo perdido se eventualmente a gente empreender esse debate. Mas então, prosseguindo, caso vencido em tal argumento objetivo, temos que o próprio manual de admissibilidade do recurso especial tratou especificamente da problemática do conhecimento de apelos tirados contra acórdãos que aplicaram a súmula CARF número 14. Eu ponho aqui um trecho do manual de admissibilidade que realmente pondera, né, que existem contextos fáticos em que, ainda que aplicada a súmula 14, 34 e 82, o examinador ele pode ficar atento que não haveria, então, seria mais subjetiva a interpretação desse limite. Como se observa, voltando ao meu voto, a similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas apresentados ainda é indispensável para o processamento do recurso especial mesmo nessas hipóteses. Posto isso, temos que ambos paradigmas trazidos pela Procuradoria tratam da manutenção da qualificação da multa de ofício em razão exclusiva, único motivo, da reiteração da conduta do contribuinte. Então, vamos observar o primeiro paradigma, final 130. Ele deixa lá muito claro já na ementa que é cabível a multa de 150% quando o contribuinte pratica a infração tributária com o objetivo desejado de reiteradamente ocultar parte dos tributos devidos. O mesmo se aplica ao paradigma final 588, que tem a ementa praticamente idêntica, ok?
e analisando o teor, né, desses acórdãos, eles apenas consideraram a prática reiterada como motivo para a manutenção da qualificação. Voltando ao voto, por outro lado, nos presentes autos, o motivo para a aplicação da multa qualificada e fundamento para sua manutenção pela DRJ nunca foi a reiteração da conduta do contribuinte. Confira-se o TVF. Item 2.7, abre aspas, multa aplicável, tendo restado caracterizado evidente intuito de fraude, conforme artigos 71, 72 e 73 da 4502, a multa aplicável a esta infração, bem como aos reflexos, é a prevista no inciso 2º do artigo 44 do 9430, fecha aspas. Nenhum trecho do TVF trata sobre reiteração, principalmente como causa relevante para a multa, e traço, nem mesmo trata especificamente sobre onde estaria o evidente intuito de fraude ou as hipóteses dos artigos 71, 72 e 73 da 4502. Apenas se relata a infração de omissão de receitas e, ao final, procede-se a essa conclusão de que teria ficado restado o evidente intuito de fraude na próprio relato da infração. Confira-se agora a decisão da DRJ. A própria DRJ fala, a existência de dolo decorre exatamente da utilização de conta de adiantamento do passivo para ocultar a omissão de receitas. Então, como dito, foi uma questão do questionamento da exigibilidade de uma conta de passivo, que não foi provada, que levou à presunção de omissão. Então, entendeu a DRJ, também não reiteração, mas que a existência da manutenção de uma conta de adiantamento cuja a procedência não foi comprovada, que isso seria o dolo bastante. E, por fim, com perdão da repetição, trago aí o próprio acordo, que aplicou a súmula 14. Claramente, a reiteração da conduta infracional não é matéria dos autos, não compõe autuação e, em momento algum, foi trazida para fundamentar a manutenção da multa qualificada. Mais do que isso, o teor do TVF reforça a aplicação da súmula CARF 14, vez que tal situação guarda profunda semelhança com os paradigmas formadores de tal entendimento sumular, como o manual de admissibilidade fala, que ainda que seja relativizado, você deve observar se o acordo recorrido está de acordo com os paradigmas da 14, ok? Que é o caso que eu também identifico. Então, deste modo, desde já fica certo que os paradigmas apresentados no recurso fazendário não se prestam ao manejo do recurso especial. Em fundamental acréscimo, isso é acréscimo, não alternativa, né? Nenhum dos paradigmas trata da falta de comprovação de procedência ou veracidade, ou ainda materialidade, de operação lançada em conta do passivo. Fato que, na presente demanda, foi exatamente a ocorrência que deu ensejo à verificação da infração, e na DRJ, de acordo com a DRJ, foi o que justificaria a qualificação da multa. Posto isso, igualmente, inexiste a necessária similitude fática entre o acórdão recorrido e ambos os paradigmas trazidos pela Fazenda Nacional, constatação essa que igualmente obsta o conhecimento do recurso especial. Então, diante do exposto, também por esse motivo e essas demonstrações, eu entendo que não deve ser conhecido o recurso fazendário. Ok. Conselheiro André, vamos votar o conhecimento, então. O senhor já pode votar ou o senhor ainda precisa de mais um tempinho? Só um minuto para verificar o segundo paradigma. Ok, perfeito. Enquanto, doutor André, eu sei que eu espero ter sido claro, eu sempre tenho essa preocupação, mas aqui eu tenho, primeiro, vamos por assim, uma análise de ausência de similitude fática, porque lá a qualificação se deu por reiteração e ponto, sendo que aqui, nesse caso, em momento algum aparece a reiteração. Apenas primeiro remete-se à infração, que é a manutenção de conta de passivo sem comprovação, e depois a própria DRJ fala que aí estaria o dolo. No momento algum se falou de reiteração. Então, a matéria dos paradigmas não foi tratada no caso, primeiro motivo. E segundo, seguindo o manual de admissibilidade, eu entendo que, ao observar o TVF, fica clara a subsunção desse caso aos precedentes que formaram a súmula 14. Então, por esses dois motivos, eu também deixo de conhecer o recurso.
Então, senhora presidente, eu vou acompanhar o relator pelas conclusões, tá? Em razão de não entender aí pela aplicação do enunciado da súmula 14 ao caso aqui para não se conhecer o recurso, tá? A súmula 14 ela tem um enunciado muito aberto e tem uma carga fática muito grande, e a súmula 14 ela demanda ali uma apreciação até do mérito mesmo, do mérito do litígio, tá? Não é uma questão de direito pura, como muitas súmulas são, e aí, quando é uma questão de direito posta por uma súmula aí sim, o colegiado parece que se sente bastante confortável para estar aplicando ali o regimento interno ali, na realidade, o parágrafo 3º, para dizer, no 67, né, para dizer que a decisão recorrida teria sido convergente ou não com esse entendimento similar. Mas no caso da súmula 14, ela é muito ampla e não me sinto realmente, escapa aí para fins de admissibilidade essa aplicação, tá? Acho que ela é uma súmula que parece que ela poderia ser usada para resolver mérito, mas a admissibilidade não caberia a princípio, em tese, tá? Agora, em relação aos paradigmas, concordo com o relator, paradigma, o primeiro ali ele ainda fala de uma... ele fala de uma omissão substancial, ou indica um percentual, né? E nos presentes autos aqui, até a própria atuação fiscal, eu tive dificuldade mesmo até para entender, como o relator colocou, a própria motivação da qualificação dessa multa, tá? Ele coloca... muitas vezes a gente vê, num termo de unificação, uma remissão a itens anteriores, eu acho que é uma técnica possível, né? Muitas vezes você vê ali, diante do exposto, dito, ou ele faz uma remissão, faz um apanhado de um parágrafo específico e aplica a qualificação, mas no caso concreto aqui, realmente está incompreensível, tá? Então, até dificuldade para entender a motivação da qualificação eu tive. Tá? Então, nesse sentido, acompanho o relator, mas pelas conclusões por não acompanhá-lo na aplicação da súmula 14 para resolução aí da admissibilidade, tá? Então, é como voto. Ok, conselheiro. Conselheira Lívia, como vota? Acompanha a relator. Ok, conselheira Edeli, como vota? Vou acompanhar pelas conclusões, como o conselheiro André. A súmula 14 tem toda essa complexidade, e a gente poderia estar num caso em que ela fosse aplicada, mas a acusação houvesse acusação de reiteração desprezada, entendendo que ainda assim é simples apuração de omissão de receita. Então, essa lógica que é aplicada aqui, eu acho que ela não se aplica a todos os casos. Dificuldade de adotar esse voto, de aceitar solucionar a admissibilidade da forma, interrompendo o voto aqui nessa primeira parte, porque eu acho que ele vira uma referência que não é aplicável a todos os casos. De outro lado, uma dúvida que sempre surge nesses casos é se existe divergência jurisprudencial quando eu, olhando para os fatos, eu vejo que o paradigma decidiria aqueles fatos de forma diferente, né? Isso é uma dúvida recorrente. Só que o que acontece quando a gente faz esse pulo direto, né, do lançamento para o paradigma, né, a gente despreza a divergência entre decisões. E aqui é um pouco mais, né, porque despreza a própria acusação fiscal, né, porque nem a acusação fiscal suscitou a questão da reiteração como motivo para a qualificação, né. Então, poderia, talvez, a Procuradoria ter embargado esses acordos, né, houve embargos aqui, né, Caio? Poderia ter embargado dizendo, olha, não é nesse?
pediu para falar, né, Caio? Então, a conselheira dele, nesse não teve embargos, e como eu disse, eu tive essa preocupação no voto, também de não fazer o salto de, vamos olhar para o TVF, como o doutor André pôs aquela coisa da, tendo em vista o ocorrido, vou qualificar. Aí a DRJ vem, então eu fiz toda uma evolução e fala de que, olha, não, se você manter uma conta no passivo que você não comprova exigibilidade, isso é dolo. Tudo bem, então me trouxe uma segunda construção. Aí quando vem aqui para o CAF, na terceira decisão, ela entra, ainda aqui para dizer que não houve, mas ela entra analisando, isso é uma simples omissão. Então ninguém tratou de reiteração, ninguém tratou da monta. Então esse é o principal motivo, além da questão. E eu gostaria quando a gente vai para esse paradigma 103.2588, é esse número? 103.23.588, quando a gente vai para ele, também não houve acusação de reiteração, né? A gente não encontra no relatório do paradigma uma acusação de reiteração e mesmo assim se decide por manter a qualificadora com essa reiteração. No entanto, eu acho que para chegarmos nessa discussão, era preciso que a Procuradoria minimamente tivesse embargado o acórdão recorrido para dizer, olha, você mantém essa posição, você exonera a multa mesmo havendo evidências de reiteração, aí, eventualmente, a gente conseguiria construir uma divergência. Mas da forma como se conduziu esse elemento da reiteração surgindo só em recurso especial, aí eu concordo e acompanho o conselheiro Caio pelas conclusões nessa segunda parte do voto. Ok, conselheira Amélia, como vota? Eu também acompanho pelas conclusões, indo pela falta de similitude, não só pela aplicação da súmula 14. Ok, conselheira Viviane, como vota? Também acompanho pelas conclusões. Ok, conselheiro Toselli, como vota? Pelas conclusões, presidente. Eu também. Então, o senhor vai ter que colocar as conclusões, doutor Caio. Pois não, pode falar. Então, uma dúvida. Quando isso acontece, o que eu chamo de isso? Quando toda uma parte, né, uma partícula divisível, né, e do acórdão não vai ser seguido. Vocês preferem que eu mantenha, que é o que eu geralmente fazia, e no final eu falar, contudo, este não é o entendimento da maioria que acompanha os conselheiros pelas conclusões. Ou vocês preferem que eu tire e faça só uma remissão? Pode só falar aqui, contudo, este não é o entendimento da maioria, que apenas acompanhou as razões que seguem. E aí eu ponho isso. Ok? Pode falar, Ideli, pode falar. Eu entendo que isso não é preferência nossa, Caio, que isso é direito seu. Tá, pode falar, Caio. Não tô... Eu ia falar que eu também acho, eu só quis ser cortês, porque tem gente que muitas vezes fica incomodado, e seria algo que eu não abri, como resultado vai ser igual, eu até eventualmente, pela cortesia, abriria a mão, mas eu também acho que é direito meu registrar minha posição. É isso, tá? Então, não conhecido por unanimidade e conclusões pela maioria, né? Então, aí o senhor coloca as conclusões aqui da maioria do colegiado, ok? Vamos passar para o item 9. A conselheira Lívia votou com o relator, tá certo. Item 9. É o Estúdio M. Continuamos com o senhor, conselheiro Caio. Vamos lá. A palavra é sua. Obrigado, presidente. Estou só esperando carregar a minuta. Passou o relatório. Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional contra o acórdão da 1401, final 2371, da sessão de 16 de agosto de 16, proferido pela primeira ordinária da segunda Câmara, que deu provimento parcial ao recurso voluntário apresentado pela contribuinte, mais uma vez, para afastar a qualificação da multa de ofício e a responsabilidade dos responsáveis tributários, né, os sócios administradores. Trago a emenda, em resumo, a contenda tem como objeto a exação de IRCS, contribuição ao PIS e COFINS, lançado contra o contribuinte excluído do Simples, ok? Em face da apuração de infração de omissão de receitas, com base no artigo 24, aqui a omissão
direta, artigo 24 da 9249, no ano calendário de 2007, acompanhada de multa de ofício qualificada e responsabilização dos sócios. Registre-se, mais uma vez, que a celeuma que prevalece é apenas em relação à multa qualificada. Trago um excerto do recorrido, no relatório complementando. Em resumo, a DRJ negou o provimento à impugnação apresentada e ao seu complemento, por meio de um acórdão complementar, uma vez que foi determinado por esse CARF, por meio de uma primeira provocação recursal, de que exatamente não tinha sido apreciado o argumento de impugnação de multa qualificada. Então, os autos vieram primeiro ao CARF, foi dado um acórdão simplesmente mandando ser proferido um acórdão complementar, e por sua vez foi proferido esse acórdão complementar, mantendo a qualificação da multa. Inconformada, a recorrente apresentou, então, um novo apelo voluntário ao CARF, em resumo, reiterando suas alegações de defesa, que, como já relatei, foi julgada parcialmente procedente para afastar a responsabilidade dos sujeitos passivos responsabilizados e afastar a qualificação da multa, nesse caso, pela aplicação conjunta das súmulas 14 e 25. A intimada Procuradoria primeiro opôs embargos, tratando apenas, a doutora Edelise, nesse caso, tratando apenas da responsabilidade dos sócios, que acabou sendo, inclusive, rejeitado pelo despacho de admissibilidade. Na sequência, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial, agora sob julgamento, demonstrando a suposta existência de divergência tanto em relação à responsabilização dos sócios administradores, como em relação à qualificação da multa. Processado, o recurso especial teve segmento apenas parcial, por meio do despacho de admissibilidade de folhas, acatando o processamento apenas da matéria da qualificação da multa de ofício em valores significativos. Muito bem afunilado aqui a situação da matéria. A intimada por edital, a contribuinte não apresentou contrarrazões. Na sequência, os autos foram sorteados para esse conselheiro. Pode passar para o voto, conselheiro. Reitera-se a tempestividade e registra-se que o recurso é processado nos termos do regimento vigente. Conforme relatado, a contribuinte não apresenta contrarrazões. Contudo, verificando o paradigma recorrido, constata-se que a matéria invocada sob análise referente à qualificação da multa foi resolvida por meio da aplicação das súmulas CARF 14 e 25, e eu acho que até por lealdade eu aviso que o relator foi o Dr. Toselli. Ok? E, então, aqui eu vou poupar todos, como eu digo, a gente vai aproveitar o que a gente discutiu, ou aquilo que eu já fui superado. Então, a primeira parte do meu acórdão, aqui em relação ao conhecimento, é exatamente a questão de não conhecer por conta da aplicação das súmulas. Mas existe uma diferença, presidente, que eu vou querer fazer só resumir, não vou ler para poupar, mas aqui a grande questão é que foi aplicada a súmula 14 e a 25. O manual não fala nada da relativização da aplicação da 25. O manual só fala da relativização da 14, deixa eu olhar aqui, 14, 34 e 82. Então, teoricamente, em relação à súmula 25, nenhum manual trataria dessa questão de que é uma súmula vaga, que eu não concordo, mas eu entendo e muito profundamente respeito os colegas. Então, eu gostaria só de questionar, presidente, então, só fazer algo mais breve, de se o entendimento defendido no anterior, para superar o meu entendimento de limitação objetiva, pelo parágrafo 3º do 67, que é o que fala da recurso contra a súmula, né, também se aplicaria ao 25, sendo que isso não está no manual. Então, eu sugiro que o senhor leia a parte da admissibilidade, e aí a gente decida ao final, acho mais prático. Tá? Vamos em frente. Em acréscimo, caso vencido, a similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas apresentados ainda é indispensável para o processamento do recurso especial. Posto isso, ambos os paradigmas trazidos pela Procuradoria tratam da manutenção da qualificação da multa em razão exclusiva da proporção da monta omitida pelo contribuinte. Então, confira-se o primeiro paradigma, final 213, né, da primeira turma da 4ª Câmara, que está lá muito claro que deve ser mantida a qualificação da multa quando comprovado que o contribuinte omitiu na declaração de rendimentos valores que representam mais de 10 vezes o valor declarado, ok?
Então, deve falar que, além disso, também restou evidente sonegação, porque a contribuinte permaneceu com uma omissão tão grande, ficar no simples. O segundo paradigma, que é da mesma turma, que é a primeira turma ordinária da quarta Câmara, ementa idêntica, falando que, nesse caso, seriam valores 9 vezes maiores do que o declarado, e restou evidente que, diante de, abre aspas, enorme sonegação, a contribuinte pretendeu manter-se indevidamente no simples. Então, ficou claro que nos dois paradigmas a situação existe uma análise matemática da proporção da omissão e ele ainda explica o porquê de que o contribuinte praticou omissão de receitas, que é com o dolo, com a intenção de continuar no simples. Okay? Por outro lado, nesses autos, o motivo para a aplicação da multa qualificada e o fundamento para sua manutenção nunca foi a monta da infração cometida. Então, eu faço a mesma análise novamente. Confira-se o TVF. Como a gente se vê, o TVF, ele fala, o contribuinte omitiu em suas declarações receitas de vendas efetuadas com cartões de débito e crédito, com um evidente intuito de ocultar das autoridades fazendárias a ocorrência do fato gerador. Ok? Então, basicamente foi isso. Voltando ao meu voto. Primeiro, confira-se que a motivação para a qualificação da multa no TVF foi precisa e exatamente a própria omissão de receitas. E tratando de infração constatada com base no artigo 24, mostra-se plenamente adequada, a meu ver, a aplicação da súmula 14, e realmente inapropriada da 25. Além disso, nenhum trecho do TVF trata, que acho que isso é o que importa para a similitude fática, né? Nenhum trecho do TVF trata especificamente da proporção da monta da infração como causa relevante e determinante para a multa. Apenas relata-se a infração de omissão de receitas e, ao final, procede-se à conclusão de que, tendo em vista essa infração, houve dolo. Confira-se agora a decisão da DRJ. Por sua vez, a DRJ ela fala que, abre aspas, no presente caso, a contribuinte, durante todo o ano de 2007, omitiu receita à tributação, o que afasta a possibilidade de mero erro ou engano e demonstração voluntária e consciente de reduzir valores tributários devidos, inclusive mantendo-se indevidamente na sistemática. Ficou assim configurada a intenção de fraudar. Ou seja, a DRJ falou em reiteração durante um ano. E, por fim, com perdão da repetição, trago o acórdão. O acórdão também não entra na proporção da monta. Ok? Claramente, voltando ao voto, a monta da infração como fundamento válido para a duplicação da pena não é matéria dos autos, não compõe autuação e em momento algum foi trazido em qualquer decisão desse processo. Mais do que isso, o teor do TVF, na minha opinião, reforça a aplicação da súmula 14, vez que tal situação guarda profunda semelhança com os paradigmas formadores de tal entendimento, que ainda que genérico, ele continua vigente. Desse modo, e já esclarecendo que eu sei que vai haver essa pergunta, o embargo da Fazenda só tratou de responsabilidade de sócio. Ok? Então, em resumo, presidente, o meu voto alternativo àquela minha primeira tese da limitação objetiva de recurso contra a súmula, né? A alternativa é a falta de similitude, por quê? Porque os dois paradigmas são exatamente um cálculo matemático da proporção, mostrando que um é 9 vezes maior, o outro é 10, e esse foi a causa da intenção, e nesse presente caso, em momento algum se falou da proporção e da monta. O TVF fala de forma genérica, como no caso anterior, como já comentado até, e a DRJ trouxe a situação da reiteração. E, por sua vez, na última decisão da turma ordinária, volta e diz realmente que nem reiteração se fala, e muito menos da proporção da monta. Então, estaria aí a ausência da similitude fática. Ok, conselheiro Caio. Conselheiro André, o senhor já tem condição de votar ou precisa de mais um tempinho? Está em condições? Então, vamos em frente. Não, é só para um questionamento ao relator, inicialmente, senhor presidente. Ok. E acho que congelou. Só tá aí? Tá, tudo bem. Até para evitar embargos, na folha 15 do voto, senhor relator, o senhor até menciona os dois paradigmas, mas me parece que está copiado os dois, 14.01.001.213. Podia dar uma olhada, por gentileza. Eu fui ver os dois paradigmas, mas parece que é o mesmo texto. É a folha 15. Não, isso eu já reparei. Realmente eu agradeço, doutor. Eu só vou ver se eu errei o número do acórdão ou se eu errei a transcrição
Parece que a transcrição é a mesma. Isso, eu lembro de cabeça, cá entre nós, que na verdade são dois paradigmas da mesma turma, com o mesmo texto, eu só esqueci de mudar o nome. Eu preciso só dar uma olhada. O número, mudar um. Esse é o estúdio, né? Sim, estúdio. Espera aí que o processo está carregando. Doutor André, confirmado, eu só errei o número do acórdão. No segundo paradigma, onde se lê 213 é 177, mas confirma-se que são acórdãos da mesma turma, muito próximos, cuja redação só muda 10 vezes no primeiro e no segundo fala 9 vezes. Então o meu erro é formal, ok? O meu erro é lapso. Então é paradigma final 177, o segundo, e não 213 novamente, ok? Mas o teor é exatamente o que está aí. Não, tá perfeito o esclarecimento. É só para. Aqui foi para auxiliar mesmo, porque ficou o mesmo número. Dividido a 10 vezes, o outro. Perdão, um é 10, o outro é 9. Ficou só o erro, o número, né? Reforça o voto do senhor aí. Só mais um esclarecimento aqui com o relator. Que eu fiz uma leitura muito rápida, mas apesar de o recorrido ter mencionado o 25, o senhor está afastando a aplicação do 25, só está aplicando a 14, é isso mesmo? Vamos por partes, presidente, posso? Claro, pode falar. Vamos por partes. O primeiro entendimento meu que eu trago é o entendimento processual. É o entendimento processual instrumental, no qual, exatamente para eu ter lógica comigo mesmo, eu falo que, assim, a disposição do regimento é objetiva. Ela fala, se foi julgado com base em súmula, não cabe, né, se entendimento recorrido valeu-se de súmula ou entendimento estampado em súmula, você não consegue manejar o especial. E eu mesmo falo, então eu entendo que a soberania da turma entender se é aplicável ou não. Eu não posso, em juízo de conhecimento, dizer se errou ou não na aplicação da súmula. Ok? Então, no meu primeiro entendimento, realmente, nessa tese que eu trago, é irrelevante certo ou errado. E fato é que foi aplicada a 14 e 25. Aí, caso vencido, que foi o que eu combinei com a presidente Andréia, aí sim, se eu for fazer esse estudo de ver o fato e o alinhamento dos fatos com os paradigmas, eu reconheço que realmente os fatos se alinham com os paradigmas da 14, muito bem alinhados, e realmente não se alinham com o paradigma da 25. Porque aqui é omissão pelo artigo 24 da 9249, que não é presuntivo. E a 25 na verdade, todos são artigo 42, né? Curiosamente, apesar de ele falar de presunção. Né? Poderia ser o artigo 40 e por aí vai. Mas, então é isso, doutor André. É que na minha primeira tese, você entende, é irrelevante ter sido correto ou não, porque eu acho que esse juízo é da turma. A gente só olha, na hora do conhecimento, se foi julgado com súmula. Senão eu estaria me adiantando numa eventual reforma, simplesmente para ver uma prerrogativa de manejo do recurso, entendeu? Eu estaria pondo, desculpa o termo, o carro na frente dos bois. Ok? Então, a resposta é sim e não. Inicialmente, é irrelevante se foi aplicado correta e, alternativamente, aí eu faço sim essa análise. Pode falar, conselheiro André. Bom, então, só para consolidar o entendimento do relator. Então, quer dizer que se no recorrido
tivesse sido consignada apenas a súmula 25, que trata de presunção de omissão de receitas, como o senhor mesmo identificou, muita clareza aí. Se tivesse posto apenas a súmula 25, aqui no presente voto, o senhor estaria propondo, pelo não conhecimento, com base pelo fato de o recorrido ter aplicado a súmula 25. Ainda que a súmula 25 não se amolde aos fatos aqui postos, ao direito aqui discutido. Então, assim, se eu colocar... Então, a pergunta foi essa. Se fosse só a súmula 25 nesse caso aqui, o recorrido só citasse a súmula 25, aí o senhor ainda assim ia manter o seu voto do jeito que está. Pode falar. Doutor André, se você olhar, tem um trecho que eu falo que poderia e deveria, na minha opinião, a Procuradoria ter demonstrado, aí sim, se a Procuradoria vem e no acórdão dela, no recurso especial, ela demonstra a aplicação incorreta da súmula e traz um paradigma referente à súmula 25 só se aplica, entende? Um paradigma temático, aí sim sobe. Então, um pouco mais complexo que isso, doutor André. Eu pus no meu texto isso, expressamente. Eu digo aqui, ainda que, abre aspas, nas folhas, não sei, do meu voto, ainda que este conselheiro reconheça que por diversas vezes o cabimento ou não de súmula é bastante subjetivo, podendo por si só gerar celeuma e ser propriamente questionado pela via recursal, é certo que neste processo a Procuradoria não fez essa demonstração. A Procuradoria trouxe um paradigma, como eu disse, de monta, e ela não atacou a aplicação indevida. Eu concordo, se a gente faz isso, a gente está limitando a jurisdição da Câmara Superior, bastando os conselheiros da turma baixa aplicar qualquer súmula a qualquer processo. Poderia pegar uma súmula de, IOF, aplicar ao ágio, que não subiria. Exatamente por isso que eu fiz essa ressalva. Você pode tratar como matéria recursal a aplicação indevida, ok? Mas se isso não foi trazido pela parte interessada na reforma, ok? Porque se for assim, então eu faço letra morta do parágrafo 3º do artigo 67. Pois não, conselheiro, pode falar. Pois bem, senhor presidente, eu fiz os questionamentos só para saber se eu acompanharia o relator pelas conclusões ou não, né? Na realidade, eu vou... Então, vamos por partes, né? Eu vou acompanhar o relator pelas conclusões. A dissimilitude fática, para mim, está bastante evidente. O relator foi bastante preciso aí na sua exposição, tá? Então, a segunda parte do voto, né? Similitude fática, não vejo nenhuma correção. Tá? Em relação à primeira parte do voto, relator, aqui o senhor nos trouxe um exemplo da aplicação, veja bem, olha só, da súmula 14. Aqui eu consigo visualizar, tá? Conseguiria visualizar a súmula 14, tá? Certo? Nesse caso aqui, até, como o senhor colocou muito bem, o próprio relatório fiscal, ele até fala exatamente o motivo, a omissão, tá literal ali, a motivação ali da multa qualificada, né? Tá? Então, aqui me parece que sim, eu acompanharia o relator da integralidade se ele dissesse que era pela súmula 14. Agora, a súmula 25... aí temos entendimentos divergentes para esse caso aqui, tá, senhor? Entendo que, ainda que em sede de exame de admissibilidade, esse colegiado ele tem, sim, a prerrogativa e tem o dever de interpretar a aplicação do parágrafo 3º do 67 do regimento. Tá? Realmente, uma leitura inicial ali, você fala, não, mas olha aqui, não cabe recurso de decisão da turma que adota entendimento de súmula de jurisprudência, né?
Mas eu não consigo aqui ficar meramente nessa interpretação literal aqui. Vou recorrer a uma interpretação sistêmica, porque caso aplique-se uma interpretação literal, eu poderia desencadear, poderia se concretizar uma situação, como até que o senhor citou, um tanto quanto peculiar ali, um tanto quanto atípica, né, de ali a decisão recorrida muitas vezes aplicar equivocadamente a súmula para resolver um litígio, e aí essa decisão recorrida, ela cercear a convicção da Câmara Superior para poder verificar a questão da admissibilidade, tá? Assim, né, eu não vejo esse instrumento, parágrafo 3º, eu não vejo a finalidade dele, né? Então, a finalidade dele para se prestar a esse tipo de situação, tá? Então, assim, ainda que a decisão recorrida tenha se valido da súmula 25, e essa súmula 25, aí eu verificando, ela não é aplicável, não me parece que essa aplicação da súmula 25 ela seria vinculante ao presente, à Câmara Superior, para aplicar o parágrafo 3º. Aí dizer, não vou conhecer porque a decisão aplicou súmula, né? Então, não é... eu tenho uma divergência em relação a esse aspecto, tá? Então, assim, é por isso que eu vou voltar pelas conclusões, tá? Então, entendo que o caso aqui se aborda a 14, então, se eu colocasse no voto só a 14, estaria o acompanhando, só avançou na dissimilitude fática, acompanho também, mas em razão da observação posta sobre a súmula 25, eu vou acompanhá-lo pelas conclusões. Ok. Conselheira Lívia, como vota? Presidente, Pois não, doutor Caio, pode falar. É um micro esclarecimento, entendo, doutor André, está falando, mas que no voto eu faço a ressalva, que é o que eu entendo que não houve iniciativa da parte. Eu acho que cabe à parte dizer que foi aplicado errado. Aí eu posso conhecer. Mas se a parte não provoca, é isso que eu acho que a gente discorda. E aí eu sou rígido, ok? Tranquilo. Conselheira Lívia? Com o relator. Ok. Conselheira Edelia? Acho que agora ficou bem claro também o ponto de divergência em relação ao Caio, que há mais de uma forma da Procuradoria dizer que a súmula foi aplicada equivocadamente, né? Ela pode trazer o confronto direto nos argumentos, ou ela pode trazer um acórdão com similitude fática no qual a súmula não foi sequer cogitada, né? E aí ela estabelece a divergência. Então, essa análise objetiva que pode conduzir eventualmente ao não conhecimento de circunstâncias em que eu acho que a divergência estaria demonstrada. Por isso, mantenho o voto pelas conclusões. Ok. Conselheira Amélia, como vota? Eu também acompanho pelas conclusões. Ok. Conselheira Viviane? Acompanho pelas conclusões também. Conselheiro Toselli, como vota? Eu fui o relator, né, presidente? Eu estava vendo o caso aí. É engraçado, quando a gente está na TO, a gente não dá tão valor exatamente para a aplicação da súmula ou não no caso concreto, como é importante aqui para o colegiado, porque é caso de conhecimento e não conhecimento. Aí eu estava falando, mas que diabo que eu nunca cito as duas súmulas? Porque para mim sempre é clara essa diferença. Quando é omissão direta, 14, quando é presunção, 25. E isso ficou na minha cabeça, eu vi rapidamente o voto lá, porque é engraçado aqui que realmente o TVF ele fala de 24, que dá a entender que seria uma receita omitida direta de vendas. Mas se você for ver a motivação, o critério jurídico que chegou àquela conclusão foi a quebra, entre aspas, de sigilo, que é uma norma presuntiva. Então é engraçado, a partir do procedimento que tomou por base uma regra presuntiva, concluiu-se que era uma receita omitida de forma diretamente. Isso, na ocasião, de novo, cometeu, tanto faz, porque leva ao mesmo resultado. Você viu que eu só cito ela no fundamento e coloco lá na ementa que seria aplicável às duas. Então, eu só queria deixar essa ressalva, não muda nada, mas aqui, a meu ver, se você for ver de forma mais rigorosa, todo o trabalho foi por norma presuntiva, assim, porque foram um passivo fictício e quebra do sigilo. Então, a grosso modo, apesar da motivação falar em 24, não foi criterioso, na verdade seria pela norma presuntiva.
Então, nesse sentido, eu entendo que seria mais o 25 até do que o 14. É engraçado isso. Então, eu acompanho pelas conclusões também. Ok, Tozelli. Conselheira Edeli quer falar. Pois não, conselheira Edeli. É só que eu esqueci de colocar que eu tenho uma ressalva também na dessemelhança, porque eu comecei a olhar os acórdãos e achei que poderia haver uma similitude fática, né? Porque nos dois casos são operações de cartão de crédito e nos dois casos a omissão de receita ela permitiu que a contribuinte se mantivesse na sistemática do Simples, né? Eu estou concordando com a dessemelhança, porque no paradigma a monta foi tão representativa para aquela decisão que ela subiu para a ementa lá o 9 vezes, o 10 vezes, né? Que é uma análise que não existe no recorrido da representatividade da omissão. Ok, então faltou só o meu voto, então eu voto pelas conclusões também, doutor Caio, eu acompanho também. Então, negado conhecimento por unanimidade, as conclusões da maioria, acompanha o relator, a conselheira Lívia, certo? Então, vamos fazer um intervalo de 15 minutos, depois a gente fecha com o senhor, doutor Caio, e prossegue, tá? Então, vamos ao intervalinho. Até já. Tainá, pode encerrar a gravação.